Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura, do podcast Cala a Boca Que Você Ainda Não Viveu. Um podcast que tem o objetivo de mostrar que adolescentes têm maturidade para discutir sobre certos assuntos, como, por exemplo, a morte. E hoje a gente chamou a Isa e o Vinícius para conversar. Só que antes eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona a estrutura do debate, que ele é um pouco diferente, e eu não deixei ele explícito no anterior. Primeiro, os participantes têm 5 minutos para falar as visões deles. Logo em seguida, eles podem fazer uma pergunta para cada um, se caso eles quiserem. E depois eles vão responder algumas perguntas feitas por mim. Lembrando que os participantes eles estão livres para sair em qualquer momento. E também vence aquele que conseguir melhor defender as suas ideias. Não é aquele que estiver certo ou errado, mas aquele que melhor se impor. Bom, agora na apresentação de vocês... Vocês querem se apresentar? Isa, Vinícius. Eu posso começar, já que o Vinícius já foi no último episódio. Ok, eu sou a Isa, eu tenho 17 anos. Não gosto muito desse fato, mas eu tenho. E eu vou defender uma parte mais otimista da morte. E não é um negócio pra gente ter medo, mas pra gente pensar por outro lado, que ela tem outro significado. As minhas fontes vão ser da minha cabeça, porque eu tenho muito desse negócio de ver várias religiões e colocar no meu estilo de vida e pensar no meu estilo de vida com base delas. Eu já participei da Umbanda, eu já tive uma base católica e eu também sei bastante sobre budismo, então eu tenho isso como repertório. E é isso. Nossa! E você, Vinícius, quer se apresentar de novo? Bom, eu vou ser um pouco mais sucinto dessa vez, já que eu já me apresentei. Meu nome é Vinícius e, bom, não é exatamente uma posição muito definida sobre a morte. Eu espero, na verdade, desse diálogo esclarecer muitas dúvidas que eu tenho a respeito disso. Mas, bom, vamos ver até onde a gente consegue chegar nisso. Eu tô muito curioso para debater com a Isa agora, porque eu sei que ela estudou budismo, na verdade. Então, bom debate, né? Beleza, gente. Agora, né, eu vou dar 5 minutos para vocês. Quem quer começar? Para vocês falarem sobre o que vocês acham, é a visão de vocês. Lembrando que o adversário, ele necessariamente não pode atrapalhar o outro. Quem quer começar? Quer começar, Isa? Eu posso. Calma aí. Só deixa eu organizar minhas ideias. Dá uns 5 segundos aqui. Pode começar? Pera aí. 1, 2, 3 e comecei. Ok. Minha visão da morte é muito mais um negócio de recomeço e valorização da vida do que só acabar. Não. Tipo, o que faz a vida realmente ser bela e ser valorizada é em que em algum momento as vidas acabam. Só que, se você ver, não é realmente um fim, um fim da linha, tudo isso. Não, é um ciclo. Se alguma coisa morre, em algum momento vai ter vida por causa dessa coisa. Se um bicho morto morre, vai acabar servindo de adubo para alguma planta. Então, pra mim, vida é isso, não um final, é um recomeço. Então, você não precisa ter medo da morte, porque em algum momento você vai recomeçar seu ciclo. Você não vai lembrar disso, mas você vai voltar em alguma forma. E pra mim é isso a morte, um fim de um ciclo, porque se simplesmente todo mundo não morrer, a vida vai ser horrível. Imagina, todo mundo que já nasceu no planeta nunca morreu. Mas não tem uma Terra 2, então não vai ter como a vida continuar. E essa é a minha visão, que sem a morte não tem nada, não tem vida, não tem recomeço, não tem como ser... como fala? Se recuperar, não tem como se recuperar. Por isso. Eu achei uma visão muito fofa.
É uma visão bem otimista. Ainda sobrou um tempinho. Você quer falar mais um pouquinho ou alguma coisa? Acho que é só isso mesmo. Não? Agora é sua vez, Vinícius. Calma aí. Tá preparado? Tô. Obrigado, Laura. Vai. Bom. 1, 2, 3 e... vai. Tá Pode? certo. Bom. Ok. Bom, então, com relação à visão da Isa, eu gostaria de primeiramente pensar em um ponto do que ela falou, que a gente não deveria exatamente temer a morte, porque nós sempre vamos renascer, em certa medida, no eterno ciclo do retorno do budismo. Eu acho que foi mais ou menos essa a ideia que ela quis explicar aqui. Mas eu acho que talvez a gente devesse ponderar um seguinte fato. Nós, enquanto seres humanos, temos consciência da nossa existência, temos consciência que estamos vivos e podemos pensar, e podemos até mesmo apreciar a beleza do mundo, em certa medida. Entretanto, se nós formos parar para pensar que quando nós morremos nós podemos renascer como um animal, digamos, um chimpanzé, por exemplo, o chimpanzé ele é um ser que é movido unicamente pelo seu instinto, ele é guiado unicamente pela natureza. Então ele não tem a mesma capacidade facultativa que a gente de pensar e de apreciar a beleza do mundo. Então eu não sei se a gente deveria exatamente considerar a morte algo essencialmente bom ou não temê-la. Porque eu entendo as consequências de se viver para sempre, pelo menos em parte as mais óbvias. Só que eu quero dizer que quando você morrer, você não vai mais conseguir apreciar o mundo se você renascer como um animal. Você não vai ter mais essa capacidade. Você vai existir quase como uma pedra, só viver em relação às forças da natureza, por assim dizer. E concluindo aqui o meu raciocínio para não passar o tempo, eu acredito que a gente pode começar a esboçar uma definição sobre morte. Eu sei que isso talvez ficasse mais para frente, mas uma definição mais completa sobre morte, pensando da seguinte forma. Quando estamos vivos, nós agimos. Nós sempre estamos em movimento, por assim dizer. Entretanto, quando nós morremos, pelo menos na concepção contemporânea, a gente para de se mover, para de agir. Então a gente pode, em última análise, pensar que a vida é agir de forma que nós impactemos a realidade, e a morte é basicamente, mesmo existindo, mesmo pensando, não conseguir impactar a realidade. Não sei se eu consegui explicar muito bem as minhas ideias, mas é mais ou menos esse meu pensamento, talvez a minha, não exatamente uma crítica, mas uma observação para as ideias da Isa. Deu pra entender, sim. Foi uma percepção, tipo, um pouco mais... foi bem contrária dela, na realidade. Ela tem uma visão mais otimista, você uma visão... uma tentativa de ser mais realista. E... vocês querem fazer uma pergunta pra cada um? Então só deixa eu parar aqui. Tem uma pergunta pra fazer pra Isa ou Vinícius? Ou a Isa pro Vinícius? Vocês têm? Não, Laura, tenho não. Não? Você tem, Vinícius, uma pergunta? Também não. Nenhuma também? Então eu vou passar para as perguntas. As primeiras perguntas é a pergunta: o que é morte? Quem quer começar, o Vinícius ou a Isa? Quer começar, Vinícius, já que a Isa começou antes? Bom, eu acho que eu não posso me alongar muito nessa pergunta, que eu já meio que respondi ela na introdução, mas, como eu disse, a morte é basicamente a inação, ou uma existência que não consegue impactar o mundo. Mas eu acho que a gente também poderia pensar também que a morte é a incapacidade de se pensar, de contemplar a própria realidade. Porque até mesmo se a gente for pensar na ideia dos ciclos da vida, do eterno retorno, como a Isa tinha falado, a gente precisa de um certo poder de pensamento. Então eu acredito que viver em maior ou menor medida está relacionado com pensar e sempre estar em constante movimento, sempre estar agindo. Eu acho que é mais ou menos essa a minha ideia. E pra você, Isa, o que é morte? Você tem uma visão diferente da dele ou uma visão igual? Foi isso que eu disse. Pra mim, não sei, acho que é um pouco diferente a minha visão. Porque como eu falei, pra mim a morte é um fim de um ciclo. E sem vida, sem morte a gente não tem vida. Porque se todo mundo que viveu nunca tivesse morrido, seria horrível, seria um planeta horrível. Não sei como, mas
como ninguém morre, todo mundo estaria lá no próprio inferninho. Mas pra mim, cada ser humano vem pra Terra pra aprender alguma coisa. Tendo na sua vida passada alguma coisa que você não se aprendeu. E um negócio que o Vinícius falou, da gente reencarnar em animal, eu não tenho muito essa visão de tipo, eu posso reencarnar como um animal, então é ruim. Porque na maioria das religiões, só reencarna como um animal quem é uma pessoa muito ruim. Então já linka com esse negócio de você tá na Terra pra aprender alguma coisa, e se você fizer mal nessa vida, na próxima vida você vai pagar. Então é isso, você chega na Terra pra aprender alguma coisa que você não conseguiu aprender na sua vida passada, e se você conseguiu, você morre. É o fim. Você já conseguiu, mas se você não tiver conseguido, tipo, consegui arrumar um problema, mas ganhei outro, você vai reencarnando até você aprender as coisas que você precisa. Mas essa visão sua, tipo, eu vi em alguns lugares que tem uma teoria que dizem que a gente, acho que foi asiáticos, acho que são japoneses mesmo, que a gente reencarna 7 vezes pra aprender alguma coisa. Tem, tipo, algum limite? Ou quantas vezes até você aprender a lição? Tipo, na Umbanda e no Espiritismo, você vai reencarnando até se aprender, por causa que só 7 vezes é um número meio limitado. Então você vai aprendendo, mas você também só pode ficar na sua e não quero mais aprender nada, você fica no mundo espírita. É isso. E esse negócio da morte ser um ciclo de renovação tá até no tarô. Porque a carta da morte no tarô não é um negócio ruim, é que você vai acabar um negócio que tá tendo mal pra você vai acabar com um ciclo. É uma visão bonitinha, de tipo, um ciclo de continuar. Eu gosto de pensar assim também. Vinícius, você quer contrariar ela ou alguma coisa do tipo? Senão eu passo pra próxima pergunta. Eu gostaria só de fazer mais ou menos uma pergunta, que é o seguinte: de acordo com a sua visão, a gente está partindo do pressuposto que a gente tem que aprender de certa forma um conhecimento universal que vai evitar que a gente reencarne. Eu posso presumir que esse conhecimento é uma virtude, porque, como você mesmo disse, se eu fizer uma coisa ruim eu vou me tornar um animal, ou se eu arrumar problemas eu vou continuar reencarnando até eu entender isso. Eu posso presumir que eu estou aprendendo uma virtude, e dessa virtude também há uma certa justiça no universo. O problema que eu queria te perguntar é como você consegue justificar isso logicamente, que há sempre uma justiça atuando no universo, ou não um absoluto caos, ou meramente força na natureza aleatórias. Eu só queria te perguntar isso mesmo. É uma pergunta boa. É uma pergunta boa. Mas é basicamente achismo, porque ninguém sabe o que acontece depois da morte. E essa visão é o que me deixa mais confortável. Você praticamente vive uma vida totalmente caótica, horrível, pra no final ser só, tipo, caos e não ter nada. É muito, muito ruim. Tipo, pra mim me assusta um pouco. Então eu tento me agarrar nessa ideia de, tipo, ok, tudo tem propósito, existe karma. Não é um negócio de, tipo, você chutou uma idosa, vai acontecer um negócio ruim com você. Não, é um negócio muito mais bizarro que vai acontecer com você. Tipo, você precisa matar uma pessoa e ser a pior pessoa do mundo pra acontecer alguma coisa muito ruim. Mas eu não gosto de pensar que tudo é caos, tudo é aleatório, tudo é o zoe. É isso, Flor. É essa a minha resposta. Você quer responder ela, Vinícius? Eu só quero dizer que eu concordo realmente com a sua perspectiva e te falar que você tem uma ideia muito parecida com a minha, até em certa medida. Acho que é só isso mesmo. Achei coisado. Então, vou passar para a próxima pergunta. A pergunta é meio parecida, só que
Agora, em vez do o que é morte, é por que morremos. Tipo, qual que é a razão de acontecer morte, das pessoas morrerem, das coisas envelhecerem e acabarem. É mais ou menos nesse aspecto. Agora o Vinícius quer começar, Vinícius? Pode ser, ele foi da última, não foi? Ele foi? Ah, tá. Uhum. Desculpa. Ok. Pra mim, eu já tinha falado na minha introdução que o sentido da morte é uma forma da gente apreciar a vida. Porque se a gente tivesse tudo ao mesmo todo dia, nunca acaba, a gente vai parar de apreciar ela. Então, a vida é isso. A beleza dela é que vai ter a morte. E por isso que a gente morre. E também porque se a gente não morrer, vai ser tipo um entulhado de gente, um entulhado de árvore, um entulhado de fruta. Vai só, tipo, ter muita, muita, muita coisa. E só. Vai ser tipo, a gente vai viver em montinho, porque nada acaba. E é isso, minha visão nessa pergunta não é muito mais do que isso. Pior que a minha visão também com essa pergunta é igual à sua. Tipo, pra mim é sempre nesse aspecto de, tipo, se ter muito, vai meio que lotar, então algumas coisas acabam pra conseguir entrar outras e... Essa, mais ou menos, é a minha visão também. E você, Vinícius? Eita. Bom, então, eu acho que primeiramente a gente pode pensar no que a Isa falou, numa perspectiva mais sobre apreciar a vida. Eu não sei se eu exatamente concordo que a gente só aprecia a vida quando a gente sabe que a gente vai morrer, por assim dizer. Porque se a gente for olhar, a maioria dos momentos alegres da nossa vida, a gente não tá pensando na morte ou refletindo sobre a morte. De forma geral, a gente tá mais apreciando o momento em si. Ora, com relação à questão mais utilitária, se a gente tem muita gente na Terra e acabar os recursos, eu acho que isso é mais uma questão secundária. E eu acredito que a gente deva pensar por que a gente morre da seguinte forma. Se eu morrer, ao morrer, o ato de eu morrer vai ser melhor do que o ato de eu continuar vivo? Eu penso mais ou menos dessa forma. Sim, melhor que o ato de eu estar vivo. Tipo, morrendo... Morrer é melhor do que viver? Não exatamente. Por exemplo, Sócrates na Apologia escolheu morrer de forma digna do que viver uma vida indigna. É mais ou menos assim. Eu estou me valorizando mais ao morrer do que ao continuar vivo. Ah, então é num aspecto mais, tipo, heróico. Tipo, um herói faz um sacrifício pra salvar alguma coisa, mais ou menos nesse aspecto. Tipo, vou salvar uma vila, aí eu me sacrifico pro bem da vila. Sabe? Uma perspectiva moral mesmo. Você conseguiria viver dessa forma, cometendo um ato indigno todo dia, ou você preferiria morrer de forma digna? É mais ou menos uma consideração moral. Nossa, foi meio longe. Então, a gente... achei meio coisadinha a pergunta. Você concorda com ele, Isa, ou quer discordar dele? Alguma coisa? Eu não entendi muito bem, mas, tipo, achei brabo. Achei muito brabo. Eu também achei brabo. Eu posso só tentar explicar um pouco melhor o meu ponto? Acho que eu ainda tenho um pouco de tempo, 1 minuto. Gente, o tempo que vocês tiver. Posso ficar aqui até meia-noite, de boa. Ah, então tá certo. Só pra ficar mais claro pra Isa. É que é o seguinte, Isa. Digamos que a gente vive a nossa vida... Existem 2 formas de a gente viver a nossa vida. Uma é a gente agindo, outra forma é a gente ser empurrado. É basicamente, eu estou só sendo uma reação das coisas que acontecem ao meu redor, ou eu estou reagindo? Eu estou agindo, por assim dizer. Quando a gente parte do pressuposto que eu estou agindo, a gente tem que pensar, quando eu vou morrer, que é quando eu vou parar completamente de agir, de tudo, vai ser o fim, por assim dizer, eu tenho que pensar, vale mais a pena eu continuar me movendo, ou é melhor eu ficar parado? Eu vou ter um momento de maior apreciação da minha vida ao morrer, naquele exato instante em que eu desisto de viver, ou se eu continuar sempre agindo querendo buscar a vida. É basicamente essa a ideia. Sim, gostei dessa visão. Também
Sim, achei fofo, eu cheguei. Mas é da hora. Você quer contrariar a visão dele ou alguma coisa, Isa? Não, tô de boa. Tô de boa, gostei. Boa. Como ele falou. Vou falar da terceira pergunta agora. E ela é uma pergunta um pouquinho mais pessoal. A pergunta é como que vocês lidam com a morte? E a sensação dela com a morte em específico. Como que vocês lidam com ela? Ou costumam lidar com uma coisa assim? A última quem começou foi a Isa. Foi a Isa, né? Quer começar, Vinícius? Claro. A Isa... pode ir. Tá, obrigado, Laura. Bom, primeiramente, eu não sei exatamente como eu lido com a morte, não tenho exatamente um princípio geral. Eu penso mais no seguinte: eu, como um ser corrupto, como uma vítima do pecado original, como um ser falho, acho que são princípios que todo mundo aqui vai meio que concordar. Eu já não tenho muito valor enquanto ser. Então, partindo desse pressuposto, eu ainda quero viver, é um dos meus desejos. Então, de forma geral, eu só tento viver de forma geral. Eu só tento continuar existindo. Eu não quero morrer ainda e quero continuar vivendo. Mas se vocês forem analisar, eu não estou realmente justificando a vida ou a morte em última análise. Eu só estou dizendo, eu acho que eu sou corrupto. Se existir justiça no universo, eu devo ser punido. Então eu quero continuar vivendo aqui, meio que como uma forma de fugir da cadeia, se é que vocês me entendem. Então eu acho que é mais ou menos essa a minha ideia. E se é isso? Você quer contrariar a visão dele? Sim, eu não vou contrariar a visão dele, mas na minha opinião, eu não tenho muita coisa de falar, eu lido com a morte desse jeito, porque eu sempre fui muito alheia à morte. Eu sei que um dia eu vou morrer, eu sei que um dia todo mundo vai morrer, só que eu nunca experienciei a morte de perto. Eu já tive pessoas da minha família que morreram, eu já tive, sei lá, uns bichinhos que morreram, mas nenhum deles eram muito próximos de mim. Então, nunca tive essa visão de isso é morte, eu vou lidar com isso. Não. Então, eu lido com... Eita, acho que não deu. Eu não sei se deu pra vocês, mas eu não consegui entender o final, Isa. Você pode repetir, por favor? Eita, será que minha internet caiu? Meu irmão arrombou a porta do meu quarto. Tá. Ele perguntou se eu queria espaguete. Que fofo. Eu sempre fui muito alheia à morte. Então, eu sempre vivi, caralho, tô vivendo. E nunca pensei, ok, um dia eu vou morrer. Porque eu não gosto de coisas que eu não conheço. É esse meu ponto. Mas eu acho que ninguém costuma viver, passar os dias e falar, nossa, mano, eu vou morrer, né, mano? Ou até pensa, eu não sei, eu não costumo fazer isso, né? E você, Vini, quer contrariar a visão dela? Pode falar, desculpa. Pior que é um negócio muito da minha família, de olha, faz cuidado porque você pode morrer a qualquer momento e tal. Mas mesmo assim eu sempre sei, não existe morte, não irei morrer. Mas é bem um negócio da minha família, de aproveita a sua vida enquanto você estiver vivo. Eu acho que pessoas de idade, assim, elas sempre têm aquele senso de valorização, né? De putz, meu tempo tá acabando, eu deveria fazer alguma coisa. Menos gente idosa, né? Eu nunca vi gente idosa fazendo alguma coisa de útil, tô brincando. Mas isso foi coisado, né? Mas você quer ir, Vini? Olha, eu acho que todo raciocínio que a Isa fez tá quase que correto. Acho que eu só gostaria mesmo de falar sobre a parte que ela falou que não gostava de aprender sobre coisas novas. Que por mais clichê que soe, a gente tem que pensar que a gente tá aqui nesse podcast para justamente aprender. Então, não sei, ficou um pouco contraditória essa parte. Acho que você gosta de aprender, você não gosta de aprender sobre certos assuntos. Eu falei que eu tenho medo do que eu não conheço. De a morte eu tenho um pouquinho de medo dela porque ninguém sabe o que vem depois. Não que eu não gosto de aprender, eu gosto de aprender. Mas o negócio que ninguém sabe, ninguém voltou pra contar.
dá um pouco de medo. Mas se a gente for parar pra pensar, toda a grande ciência começou de alguma forma assim. Ninguém sabia o que era. Ou toda a grande descoberta, ninguém sabia como era. E foi lá que descobriu. Acho que ter medo por isso não é tão diferente de ter medo do desconhecimento. Mas as pessoas voltaram pra contar. A morte é tipo numa história que tem a montanha sinistra do mal. Aí as pessoas ficam, ninguém voltou pra contar. Você não vai pra montanha sinistra do mal, porque ninguém voltou pra contar a história. Realmente, eu não vou discordar nesse ponto. Concordo. Eu acho que na questão de não ter ninguém pra voltar e de assustar, é meio complicado também. Tipo, é uma ciência que dá pra ser estudada, mas ela não tem muito por onde estudar, por exemplo. A gente sabe que quando a gente morre, a gente acaba. Legal. Só que, entende? Não tem muitos equipamentos, entre aspas, pra o que estudar, da onde começar e tal. Por isso que eu acho que é um assunto também meio complicado. Meu voz falhou. Mas Vamos pra próxima pergunta, tudo bem pra vocês? Que pergunta a gente sabe? Oi? Pode ser, pode passar. Beleza. Acho que é a quarta, né? Vocês acreditam na vida pós-morte? Também é uma pergunta bem... Como é que se chama a palavra? Pessoal, bem pessoal. Quem começou antes? Foi a Isa ou foi o Vini? Acho que sou eu agora, eu acho que o Vini. Começar o último. Então... Não sei, acho que foi a Isa. Sou eu que começo? Acho que é você. Tá. Bom, sobre a vida após a morte, acho que não tem como a gente afirmar qualquer coisa, por assim dizer. A gente não tem como descobrir o que tem depois da morte. A gente tem dificuldade em definir o que é exatamente morte. O que a gente pode dizer é que ponderar sobre a morte é algo que está talvez além do intelecto humano, justamente porque é uma área que seria a suspensão dele. Então, acho que talvez a morte seja o nada, por assim dizer, se você parar para pensar, que é a completa inação do pensamento. Bom, mas é claro, se você seguir uma religião, você pode achar que não, você só vai continuar pensando. Mas daí já seria outros 200. Então, acho que eu não sei mesmo. E você, Isa? A minha visão vai muito mais pro lado espiritual, porque como eu falei antes, eu acredito muito em reencarnação. E no meu caso, eu acho muito ruim ser só um nada, você só para de existir. Mas eu também acho muito ruim você só ir para um lugar para ficar a eternidade mesmo, porque a eternidade é muito, muito tempo. Então, a reencarnação é a parte mais da hora pra mim. Você vai lá, beleza, tô numa vida, você morre, vai pra outra, você não lembra de nada. E continua indo. Porque, sei lá, pra mim dá um propósito pra gente, sabe? A gente não só tá existindo aleatoriamente. Eu achei uma visão fofa. Eu sempre acho uma visão fofa. Uma curiosidade, não uma curiosidade, mas um comentário, é que as testemunhas de Jeová também acreditam em vida pós-morte. Elas dizem que depois que morre, né, vai acontecer acho que é Armagedon, alguma coisa assim, e vai todo mundo pro paraíso. Aí lá vai todas as testemunhas que foram de Jeová e lá. Aí eles vão ficar eternamente lá no lugar. É só uma curiosidade lá. É que eu já fui testemunha de Jeová. E você, Vinícius, quer contrariar a visão dela? Acho que talvez o que eu poderia dizer é o problema da gente ter exatamente um nada, porque se a gente for para pensar, se a gente for viver uma vida boa, uma vida exatamente alegre em todos os seus momentos, como a gente quando morre para de pensar, a gente não vai ter nem compreensão que a gente morreu. Então, se você conseguir viver uma vida feliz, como diria o professor de filosofia, você alcançar a eudemonia, eu acho que não é exatamente um problema ter nada, já que tudo que você vai conhecer vai ser, ou melhor, uma boa parte do que você vai conhecer vai ser teoricamente a felicidade. É uma visão bem cuidada. Mas eu acho, tipo, não é querendo voltar na conversa da vida, mas eu acho também que uma vida é, tipo,
não seria só coisas boas, entende? Tipo, sei lá, eu acho que a gente, na questão da morte, não deveria votar só pelas coisas boas, mas também pelas coisas ruins, porque uma vida, ela não é feita só de coisas boas, ela é feita de uma coisa ruim também, sabe? É uma mistura, é uma batida, essas coisinhas assim. Você quer contrariar, Elisa? Eu concordo com você, Laura, porque assim, nem todo mundo tem uma vida boa, nem todo mundo gosta da vida que viveu. Então, a reencarnação seria uma forma de você se redimir, de você voltar como outro ser. E, sei lá, eu tive uma vida boa, então beleza, eu vou morrer ali. Porque eu não tive uma vida completamente boa. Eu queria ter essa oportunidade de refazer tudo. Eu acho que seria bom pra mim, na minha opinião, minha pessoa. Sim, é bem isso mesmo que eu acho também, que tipo, uma pessoa, tipo, ela não reencarnaria por causa dos bons momentos, mas tipo, pela sensação de viver, entende? Eu acho que, não sei se as outras pessoas, provavelmente outras pessoas também iriam pelas coisas boas da vida, mas eu acho que eu iria mais pela sensação. E você, Vini, quer contrariar ela ou alguma coisa do tipo? Não, podemos continuar. Acho que não tem críticas, não. É legal que vocês se concordam bastante as visões, é bem coisadinha. Agora a quinta pergunta pra vocês: o que seria uma vida pós-morte pra vocês? Se vocês quiserem também, vocês podem descrever e falar como que ela é. Tudo bem? Quem começou foi o Vinícius, né? Acho que agora é a Isa. Sim. Eu não sei muito explicar como eu penso que acontece, mas, meu Deus, como eu falei antes, reencarnação. Você vai lá, você morre e acorda em outro corpo, cara. Você acorda com um bebê chorando. Bem aqueles negócios de filme, sabe? De começa com o bebê chorando. É tipo isso. A luz amarela na cara. A luz amarela, o bebê abrindo o olhinho. Eu não sei se ainda tem uns negócios de caso de pessoa ficar na Terra, porque existe bastante relato paranormal de espírito, mas sei lá, pode ser só uma grande loucura, um grande negócio que aconteceu do nada e não tem explicação, aquilo ali aconteceu e bola pra frente. Pode ter espírito no mesmo lugar que a gente? Pode, mas é mais difícil explicar isso e falar por que isso acontece. Então eu gosto de pensar que a gente só vai pra outro corpo, a gente só renasce. Eu tenho, agora que você começou a falar de fantasmas, você me fez perceber. Eu não sei se você respondeu, porque eu tenho um problema de déficit de atenção. Mas você acredita também em fantasma? Porque, se uma coisa tá reencarnada, se ela reencarna, necessariamente fantasmas não deveriam existir. Nem essas coisas paranormal. Na Umbanda, existe espíritos que reencarnam pra conseguir aprender as coisas, mas também tem uns que falam, não quero. Meu Deus. Aqui em casa tá muito barulhento, desculpa. De boa. Nossa, até perdi minha linha de pensamento. Tá, tem espíritos que falam, não quero. E só ficam aqui. Geralmente esses espíritos são de ódio, sabe? Viveram uma vida totalmente no ódio, na tristeza, muito triste, muito ódio, e ficam aqui na Terra pra atormentar a gente. Porque se eles não foram felizes em vida, a gente não vai ser também. E na Umbanda é isso. Os espíritos que ficam aqui podem ser espíritos protetores que só não quiseram reencarnar, mas também podem ser uns malucos que viveram no ódio e só querem ferrar a gente. Entendi. Faz sentido. Da mesma maneira de coisas... entendi. Faz sentido. E você, Vinícius? O que é uma vida pós-morte pra você? Você já disse antes que você não sabe, não acredita, mas... Mesmo assim...
Bom, eu acho que primeiramente o que a gente tem que pensar é o seguinte: toda a concepção de vida após a morte das grandes religiões, até mesmo o que a Isa está falando, em última análise, parte do princípio que tem uma justiça no universo, que ela não é uma invenção humana, que existem princípios do certo e do errado. Então eu acho que eu vou desviar um pouco da pergunta, mas eu acredito que primeiramente a gente teria que discutir quais seriam os princípios basilares da moral e do certo e do errado, só para daí a gente poder realmente discutir se existe vida após a morte ou não, porque se a gente conseguir reduzir quais seriam esses possíveis princípios ou a natureza geral deles, a gente poderia enxugar bem o debate sobre os possíveis outros mundos ou a ausência deles. Mas agora, com relação ao ciclo constante de reencarnação, eu acho que o meu único problema com essa ideia é que talvez sempre voltar várias e várias vezes chega com a seguinte questão: ou eu serei a mesma pessoa em todas essas reencarnações, só que sem conhecimento, então de certa forma eu vou provavelmente viver a minha vida de uma forma muito parecida, com os mesmos gostos e com os mesmos desejos, talvez. Ou eu vou renascer com uma pessoa diferente, de personalidade diferente, com gostos e prazeres, ou melhor, desejos diferentes. E, bem, eu acho que aí você já deixa meio que de ser você. Talvez eu tenha tendo uma visão muito superficial sobre essa questão, mas eu acho que talvez a ideia de reencarnação seja uma visão, como eu poderia dizer, mais bela da realidade. Não sei se vocês entenderam essa última parte. Mas é mais ou menos essa a minha ideia. Eu entendi. Então, necessariamente, você não foca muito no negócio, porque, tipo, provavelmente é uma ideia falha, porque necessariamente uma pessoa pode ser a mesma pessoa em várias vidas e tudo mais, né? É mais ou menos essa visão. E como é que se chama? E eu esqueci a última parte. Então, a última parte acho que era sobre basicamente justiça. Se nós não instituirmos o que é a justiça, a gente não consegue fazer meio que coordenamento básico da realidade. Então, antes da gente pensar no que é o outro mundo, a gente tem que primeiro pensar na justiça. E, bem, com relação àquela outra parte que eu disse, o que eu queria dizer era basicamente que não tem muito como a gente acessar o outro mundo ou imaginar ele. Porque ele é algo que está inacessível aos nossos sentidos e muito do nosso intelecto, todo ele gira em torno da vida. Então, o que eu quero dizer é imaginar um outro mundo é quase impossível, se não impossível. E o ciclo de reencarnação tem meio que o problema porque, assim, mesmo que você nascesse num lugar diferente, você teria o mesmo desejo por aprender, o mesmo desejo por fazer um podcast, por conhecer as coisas? Ou, de forma geral, um novo desejo por conversar? É basicamente isso. Os desejos seriam gerais ou eles mudariam? E se eles mudassem, você ainda seria você? Bom, era só isso que eu queria falar. Desculpa se eu me estendi muito. Você trouxe um grande questionamento. Antes de eu passar pra Isa, só me responde uma pergunta que eu acabei atrapalhando você. Teve uma hora que você falou de justiça. O que seria essa justiça que você falou? Sou eu? Isso. É você. Perdão. Eu entendi que era Isa, desculpa, eu tô meio distraído. Bom, então, essa justiça é justamente o ponto, porque toda a ideia da Isa, como das grandes religiões, se foca em existe uma justiça universal que vai reger tudo de uma forma certa, uma forma ética e moral. O problema é, a gente precisaria primeiro debater o que é essa justiça, quais são esses princípios, e quando a gente conseguisse fazer isso, a gente poderia reduzir talvez quais que seriam os possíveis outros mundos ou ciclos de reencarnação, ou como funcionaria toda essa dinâmica de vida e morte, basicamente. Acho que eu consegui explicar mais ou menos a ideia. Primeiro a gente tem que pensar a justiça e depois o outro mundo. Entendeu? Deu pra dar uma Deu pra compreender um pouquinho. E você, Isa? Okay. Na parte da justiça, eu não acredito em justiça. Vamos falar assim. Eu acredito em reencarnação, em espiritualidade, mas tipo, justiça divina não é um negócio pra mim, porque não tem como a gente falar, isso é certo, isso é errado. Eu acho que é mais uma questão de sentimento, sabe? Se você viveu uma vida cheia de sentimentos de rancor, angústia, raiva, você não sabe no que vai dar. Você vai acabar
fazendo, sei lá, tipo, eu esqueci a palavra. Começando de novo. Se você viver uma vida cheia de angústia, raiva, em algum momento, se você morrer, você vai continuar morto, cheio de angústia e raiva. Então você pode virar um espírito cheio de angústia, mágoa, essas coisas. É mais uma questão de você se sentir desse jeito do que, você fez o mal. Não, porque na hora você não tá achando que você fez o mal, então pra você era tudo certo. E não é uma justiça divina, é o que aquilo acumulou pra você, o sentimento que aquilo acumulou pra você, a energia que você se prendeu. E no negócio da reencarnação, eu não sei se os sentimentos e as ideias vão ser as mesmas, porque, como eu acredito, você tá lá pra consertar alguma coisa que você fez. Então, se eu fiz um negócio muito ruim nessa vida, você vai lá pra consertar aquele negócio. Então, a sua vivência vai ser totalmente diferente. A sua vida, as suas ideias vão ser totalmente diferentes, porque você vai precisar consertar aquilo. A sua vida passada foi para outra coisa. Essa aqui é para outro negócio específico. E eu não sei se vai ser eternamente. Em algum momento você só vai aprender e desaparecer de uma vez. E você precisa de só uma vida para aprender, é isso que vai dar. Você vai reencarnar uma vez e depois, não sei, você vai desaparecer. Porque... ou você vai virar um puta Megazord. Não sei, ninguém sabe. Mas na questão de aprender, o que mais ou menos, tipo, cada pessoa precisa saber pra parar? Tipo, ela precisa de alguma coisa que falta nela? Pode falar. Depende muito, 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 muito. Às vezes foi, tipo, o seu espírito da vida passada que chegou e falou, eu quero fazer isso, cara. E você começou a fazer. Tipo, eu já fui num negócio, desse negócio de vida passada, e meu espírito tá aqui pra conhecimento. Eu não sei o que eu fiz de errado, eu só sei que eu tô aqui pra aprender um monte de coisa. E eu acho que esse negócio de, tipo, eu aprender um monte de coisa, realmente foi um negócio, pra me manter na linha. Por causa que se eu exagerar muito, eu acabo tendo burnout, eu acabo muito mal, eu acabo me deixando muito cansada. Mas também se eu ficar muito tempo sem procurar alguma coisa, eu me sinto totalmente inútil e não proativa. Então é isso, você vê alguma coisa que tá no seu cotidiano, mas se for pra muito, você totalmente vira da cabeça, e se você não fazer, você perde totalmente as estribeiras. Você fica tipo, mano, porque eu não tô fazendo isso, não dá vontade de fazer, eu deveria estar fazendo isso. Então, pra mim é isso. É uma coisa da sua personalidade que você não vive sem. Que você precisa continuar fazendo, mas se mantendo na linha. Deu pra dar uma entendida. Pior que na parte que você falou da... como é que se chama? Da parte de aprender, eu também me sinto muito, muito assim, tipo, ano passado. Não estudei nada, passei tempo fazendo qualquer coisa. Esse ano vestibular, ferrada. E você, Vinícius, quer contrariar a visão dela? Alguma coisa? Sim. Bom, a apresentação que a Isa fez aqui foi bem longa, né? Eu vou tentar pegar os pontos principais. Bom, primeiramente, se a gente nega a ideia de uma justiça divina e considera que todo certo e todo errado, em última análise, depende dos sentimentos individuais de cada pessoa, a gente acaba caindo num problema. Porque, assim, se você acredita que há um ciclo de encarnação e de reencarnação que é guiado, que tem um processo que é uma ordem, você, em última análise, cai em contradição. Porque se tudo é guiado pelos sentimentos das pessoas, não tem coisa mais caótica do que os sentimentos dos homens, de forma geral. Ou os nossos desejos e prazeres, a nossa consideração
sobre a nossa consideração pessoal sobre o que é prazeroso, o que nos deixa feliz, não é algo constante. Um bom exemplo disso são muitos assassinos por aí que matam por prazer. Só um exemplo. Mas, além disso, se mesmo nesses ciclos você também falou sobre os espíritos, sobre que alguns ficam na Terra, sobre que se você for uma pessoa muito ruim você pode virar um animal, nada disso em última análise vai ter sentido, porque vai ser somente a consciência da pessoa julgando ela. E no geral, por mais que a gente goste de falar, as pessoas quando fazem coisas erradas não sentem nada. A não ser que seja um negócio muito errado mesmo, ou que no geral você não queria fazer voluntariamente, mas no geral o que a gente faz por livre e espontânea vontade, a gente não sente nada. Por exemplo, algumas pessoas se sentem muito mal por, sei lá, entrar na porta de trás do ônibus. Outras nem se importam, só um exemplo. Então eu acho que um dos problemas da Eu sua não me visão... importo. Brincadeira, pode continuar aqui. Eu acho que um dos problemas da sua visão é que você cai meio que em contradição, porque ao negar a justiça, você nega a ordem. Sem ordem, os ciclos perdem o seu sentido. Agora, com relação ao processo de reencarnação, você sempre tem um objetivo? Olha, se você for sempre ser uma pessoa que, digamos, tem uma personalidade diferente, tenha desejos diferentes, dá pra dizer que você é a mesma pessoa? Se você não desejasse o que você deseja hoje, você seria a mesma pessoa? Se a Laura não desejasse aprender ou conversar, ela ainda seria a Laura? Bom, é uma questão que a gente poderia ponderar. Agora, sobre o fato de você buscar um conhecimento, um objetivo em específico, o que a gente poderia dizer é que nos ciclos de reencarnação, as pessoas estão sempre buscando... Ou melhor, as pessoas sempre teriam uma essência igual, por assim dizer. Elas sempre teriam o mesmo objeto geral que elas iriam apreciar. Mas, digamos que uma primeira pessoa não tenha conseguido esse objeto ou tenha cometido algum ato hediondo que impossibilitou ela de conseguir. Seria justo uma pessoa diferente, que deseja a mesma coisa, ter que consertar isso, em última análise, fazer justiça de novo? Porque se eu tô tendo que reencarnar para aprender, para ficar tudo certo, é em última análise uma punição, uma penitência, se você preferir, para trazer justiça para a questão. Então a gente acaba voltando para a questão da justiça e também surge a questão, é justo eu ter que fazer uma pessoa diferente, ter que pagar pelo crime de outra? Porque eu desejar a mesma coisa... Eu desejar muito a mesma coisa que uma pessoa não quer dizer que eu desejar muito a mesma coisa que uma pessoa que fez algo de errado não quer dizer que eu tenho que pagar por aquilo que ela fez para ter aquilo. Acho que dá para entender mais ou menos o meu ponto, né? Bom, era mais ou menos isso. Bom, desculpa se é longo. Você tinha falado um negócio que eu ia perguntar, só que eu esqueci. Eu esqueci, mano. Não era questão das perguntas, era parte dos crimes. Não era dos crimes. Nossa, gente, desculpa, eu esqueci. Eu ia perguntar. Mas eu esqueci. Acho que era perguntar se você era alguma coisa. Eu esqueci, desculpa. Você quer contrariar a Isa? Não, é que tive uma parte que você falou, só que eu esqueci. Era uma parte mais tipo. Não era a parte dos crimes, era a parte do. Um pouquinho mais pra trás, foi acho que o antepenúltimo tópico que você tinha levantado. Eu ia perguntar alguma coisa sobre ele pra você, só que eu esqueci. Alzheimer, né, gente? E você quer contrariar a visão dele? Eu achei a visão dele até que interessante, eu gostei. Mas esse negócio de tipo, é justo outra pessoa fazer justiça pelo que eu cometi? Sei, se é um negócio de tipo, é justo, porque você não vai lembrar. Não vai ser a mesma pessoa, a gente não é a mesma pessoa, mas vai ser o mesmo espírito. A gente ainda vai ser o mesmo espírito, mesmo não tendo a mesma personalidade de antes, porque você vai ter uma vivência completamente diferente. Mas não sei se seria muito injusto, porque querendo ou não, você que fez aquilo pra você, e você só tá indo pra refazer aquilo e consertar o que você fez. E tipo, você não vai estar fazendo outra pessoa fazer por você. Essa pessoa vai ser você, entendeu? Peraí, eu não entendi muito bem, Isa. Então, tipo, é mais ou menos, tipo, você quis dizer que o lugar, mais ou menos.
molda a pessoa. Molda, não sei se esse verbo existe. Foi mais ou menos isso que você quis dizer? Não sei, o lugar não molda a pessoa. As pessoas que ela anda podem moldar. E, tipo, imagina, você vive. Tipo, imagina, você tá numa escola militar. Se martelarem muito na sua cabeça, de tipo, isso é certo, isso é certo, isso é certo, você vai acabar tendo sua personalidade, entendeu? Você vai acabar pegando aquilo pra si. Entendi. Então, tipo, as autoridades, entre aspas, na nossa vida modam a nossa personalidade, a nossa disciplina, a nossa educação, né? Mas imagina, você, Laura, Eu. imagina, você renasce numa família totalmente rica, morando em condomínio, com escola particular, com tudo bem bom, sendo empregada. Você seria a mesma Laura? Pior que não, viado. Porque, tipo, pior que não. Eu acho que Pior que eu acho que ninguém necessariamente seria igual se levasse em consideração nesses dois aspectos. Mas agora que você fez falar agora aqui, tipo, eu adoraria ser aquela Laura, né? Mas enfim, né? Já que a gente não pode, né? Que pena. Mas eu achei uma visão bem coisada. Eu acho que o Vinícius, em algum momento, ele meio que, tipo, ele concordou nesse aspecto. Vocês dois, não foram? Eu não sei. Você, Vinícius, quer contrariar o que ela disse? Olha, todo o cerne da conversa que vocês tiveram até agora basicamente se constituiu em a gente definir o que é o eu. Então eu vou basicamente perguntar isso pra Isa, né? O que é o eu, o que me torna quem eu sou. Talvez ela não consiga responder, né? Uma pergunta meio capciosa, por assim dizer. E sendo mais específico, o que seria o espírito, por assim dizer. Porque ela disse que o espírito ainda seria o eu. Então acho que as perguntas se complementam. Então, de forma geral, me responda o que é o espírito. Só pra, acho que talvez finalizar essa parte. Não sei se a gente está estendendo muito. E aí, Isa? Não sei muito explicar o que é o espírito em si, mas pra mim é praticamente a sua força vital. É o que molda seus princípios. Imagina que você já viu o filme... Nossa, esqueci o nome do filme, mas aquele cara que toca jazz, aí ele morre, aquele filme da Pixar, esqueci o nome dele, mas acho que é Soul, alguma coisa assim, né? O Soul? É uma pergunta, Vinícius, você já viu o filme? Acho que ele falou que sim. Desculpa, eu não consegui ouvir, perdão. Você já viu? Sim, eu já falei que eu já vi. Ok, eu não tinha ouvido. Perdão. Então, naquela parte que tem aquelas hominhas crianças, elas ganhavam sempre um negocinho que moldava a personalidade delas. Pra mim, o espírito é isso. Aquele negócio, aquele espíritozinho que ganha aquelas qualidades, tipo, que ele tá interessado, e você pode ser interessado em alguma delas. E quanto mais você volta na vida, você vai continuando você pode continuar tendo essas ideias, como é o nome? Essas vontades de fazer, só que depende muito da sua vivência, porque como eu falei antes, se você tiver outra criação, outra forma de vida, pode ser que essas coisas mudem. E imagina que aqueles espíritozinhos, aquelas coisinhas que eles ganhavam na barriga, não era uma qualidade, mas sim o que eles precisavam pra melhorar. Tipo, eles ganham um negócio de, tipo, você tem que melhorar nisso, nessa coisinha que você faltou. Aí ele volta, entendeu? Pra mim, essa pergunta é muito, muito, muito doida, porque depende muito da sua visão. Não tem uma resposta totalmente concreta disso.
Foi coisado, gente. Foi coisado. E você, ô Vinícius? Eu falo Flávia. Bom, nossa, eu acho que eu agora tô começando a gostar bastante da sua visão, Isa, porque se a gente for analisar, pelo que eu consegui entender do que você falou, todo ciclo de reencarnação é basicamente um processo pra gente conseguir o que nos falta. Então, em certa medida, o homem, ao fim desse processo, se tornará praticamente divino, entre aspas, já que não vai nos faltar nada. Como a Deus não falta nenhum atributo, o homem vai chegar o mais perto da perfeição. Nossa, é uma visão bem interessante de mundo, né? Porque se a gente for parar pra pensar, a gente conseguiria, em última análise, alcançar a ausência de falhas. Seríamos quase como Adão na criação. É, interessante. Adão não pecou? Ele não... Ou foi... Não sei, gente. Não, Adão foi o primeiro homem que Deus criou. Sim, é que você falou que um grau de perfeição. Aí eu pensei, tipo, Adão não pecou? Mas pode continuar. Nada, era só basicamente isso, que a gente vai chegar mais perto da perfeição que Adão teria que ter, já que ele era a semelhança de Deus. Ah, tá, entendi. Eu pensei que era se comparar a Adão. E você, Isa? Eu não digo que a gente vai ser divino, mas eu acho que a gente vai ser completo, sabe? Eu acho que, tipo, toda vida que você vê, você nunca se sentiu completo totalmente. Sempre faltava alguma coisa, você sempre tinha que fazer alguma coisa. Então eu não acho que a gente se tornaria divino, eu acho que a gente se tornaria completo. É tipo, tudo que eu queria, tudo que eu tive que fazer, finalmente eu fiz. E eu posso só ficar em paz agora. Pode falar, Vinícius, desculpa. Foi erro meu, eu me empolguei aqui. Bom, mas então, a grande questão é que a gente não pode pensar no divino como algo que falte, porque se Deus está faltando alguma coisa, então ele não é perfeito. Se não falta nada no homem, de certa forma, ele tem um certo grau de perfeição nas medidas de suas forças. Então, o que você está dizendo é que a gente se aproximaria de Deus na medida em que a gente não desejaria nada, a gente não iria querer mais nada. A gente seria quase como o Buda, completamente apático ao mundo, mas em um estado de paz, por assim dizer. O Nirvana, quase. Isso. É tipo isso. Mas a gente não iria ser quase Deus, porque não tem como. Mas é praticamente isso. Você só conseguiria ficar completo de uma vez e paz, sabe? Tipo, finalmente sentir paz de uma vez por todas. Entendi. Só que, tipo, dizem, mais ou menos, num aspecto que necessariamente, em algumas religiões dizem, né, que os homens são os espelhos de Deus, ou seja, foi criado a imagem. Por exemplo, acho que é um versículo que está escrito na Bíblia. Nesse aspecto, Isa, mais ou menos, como que você encararia? Encararia, não sei se existe esse verbo, não sei em português, eu peço desculpa. Isa. Tenho muita familiaridade com essa visão de tipo, somos espelhos de Deus. Pra mim é muito pessoal, sabe? Eu acho essa visão um pouco de cabaço. É uma coisa mais coisada, né? Que, tipo, ela entra em várias coisas. Tipo, acho que o Vinícius falou em algumas partes também que trazem um questionamento de, tipo, entende? Tipo, é umas coisinhas mais complicadas. Você tem alguma coisa pra falar pra ela, Vinícius? Ou você pra ele, Luísa? Eu não. De boa, tô de boa. Bom, gente, eu acho que acabou. E as perguntas, né? Acabou. E agora eu vou falar mais ou menos, tipo, a minha opinião. Antes de eu falar minha opinião, eu vou perguntar pra Júlia e pro Castiel Careca, que eu não sei ainda quem, aí eu vou descobrir. Quem que vocês acham que melhor se colocaram? Tipo, conseguiu defender melhor as ideias deles, entende? Lembrando que não é se vocês concordam ou não com as visões deles, mas quem vocês acham que conseguiu melhor defender as ideias deles.
E enquanto isso, eu vou falar um pouquinho sobre a minha opinião. Mano, sendo eu não consigo, tipo, bater o martelo e falar, tipo, a Isa conseguiu se colocar melhor. Ou não, o Vinícius conseguiu se colocar melhor. Porque, tipo, em diversas partes, em diversos momentos, por exemplo, teve hora que a Isa brilhou e teve hora que o Vinícius brilhou também. Então, tipo, cada um conseguiu defender muito bem as ideias dele. Tipo, a Isa conseguiu defender as ideias, sabe, o pensamento dela, a filosofia dela. Aí o Vinícius, ele conseguiu também continuar preso, sabe, nas ideias dele. Que, tipo, no último coisa que eu tinha reparado, que o Vinícius, em um momento, ele, tipo, concordou com o Flávio, mas não dessa vez, tipo, ele conseguiu ir até o fim. Eu achei muito legal, assim, eu acho que foi muito legal. Meu Deus. Alguém escreveu um textão aqui. Vocês querem fazer algum comentário? Vocês dois? Eu gostaria de falar, se possível. Primeiramente, eu adorei esse debate. Eu, sinceramente, eu esperava alguma coisa mais tipo com o Flávio, mas foi muito interessante realmente. E, assim, as suas ideias são incríveis. Eu adoraria fazer uma parte 2 sobre isso, até debatendo com vida. E, assim, foi legal, eu gostei, foi maravilhoso. Eu quero fazer de novo. Foi muito legal. Eu, sei lá, espero não ter sido muito chato e também ter mostrado algum ponto legal pra você. Mas foi muito da hora pra mim. Quer fazer algum comentário pra ele? Ah, tá, desculpa, gente. Pode ir, Isa. Eu também gostei bastante. Eu gostei de ter esse negócio de, tipo, não concordar de primeira, a gente, tipo, conseguir debater pra falar, não, não é isso, não é isso. E eu gostei muito de alguns pontos que o Vinícius falou desse negócio de o que é o ser, o que é a gente. E eu gostei bastante dessa conversa, achei bem gostosinho. Eu achei que eu me embolei em algumas partes, mas eu gostei bastante. Bom, gente, agora eu vou dar uma lida aqui no comentário do Cachel Careca. E aquilo, Cachel Careca, ele falou que ele gostou muito do ponto dos dois. O da Isa da parte que as pessoas próximas nós, ou a realidade que nascemos, molda a nossa personalidade. A parte em que a gente se tornaria completo depois de tudo, depois da reencarnação. A argumentação do Vinícius também são sempre bem completos e da hora. Que ele dá são tipo frases de. E as frases e citações que ele dá também são tipo frases de Sócrates. E ele acha que os dois defenderam muito bem, mas tipo, o Cachel Careca, disse que iria pelas ideias da Isa porque bate com as dela. Então, tipo, ela acha que foi a Isa porque a Isa, as ideias dela se complementam. E eu acho que a Júlia, ela tá escrevendo um texto muito longo, né? Aqui, ó, foi. Ela falou que foi. A Júlia falou que foi difícil pra ela, né? Poder ter visto os pontos das pessoas de fora do meu ciclo de amizade. E a amizade e a maneira como ambos defenderam suas ideias. Também foi interessante ver que, apesar das ideias se divergirem, em certos pontos houveram concordância. Então, essa foi mais ou menos a opinião da Júlia. E eu acho que é isso. Vou dizer aqui algumas coisinhas antes de finalizar, né, gente? Então, vocês querem fazer mais algum comentário antes de finalizar? Não. Não. Ah, tá. Então, vocês, telespectadores... Você quer falar alguma coisa, Vinícius? Não, tô suave, só falei isso, foi mal. Ah, tá. Beleza. Então, gente, vocês, telespectadores, dizem aí. Depois eu vou dar uma... Vai demorar muito, mas até eu postar no YouTube, vocês podem falar, tipo, quem vocês acham que melhor se colocou. Cada um aqui já deu a opinião de vocês. Também seria legal também vocês justificarem quem vocês acham que melhor colocou e por quê. E é isso, gente, né? Adeus, né? Vocês querem se despedir de todo mundo, gente? Então eu vou despedir. Pode falar. Tchau, galera. Falou. Falou, galera. Amo vocês. E muito obrigada por ter assistido a gente. Eita, pode falar, Vinícius. Desculpa, eu sempre corto alguém. É só eu que tenho time ruim. Mas falou, pessoal, e valeu por terem ficado pra ouvir. Falou, gente. Muito obrigada, Cachel Careca. Muito obrigada, Júlia, Vinícius e Isa. Muito obrigada, gente. Foi muito boa a conversa. E até uma próxima. Adeus, gente.